Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Meu nome é Aparecida e estou aqui para mais um momento com Deus. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, refletindo sobre a palavra do Senhor, né? Vamos usar essa palavra para nossa reflexão de hoje, que está tremenda. Mas antes nós sabemos que não pode faltar a nossa palavrinha do dia. Vamos dar uma chacoalhada aqui para ter certeza que vai ser o que Deus vai nos indicar, o que Deus vai falar conosco hoje. Está nesse aqui. Vamos ver nessa carta que Deus nos escreve. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer hoje. Gente, os passarinhos, ó, felizes da vida. Vamos ser felizes como esses pássaros. Nossa palavra de hoje está em Isaías 43:4. Isaías 43:4. Acho que nunca dá para ver, né? Que diz assim: visto que fosse precioso aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei, assim dei os homens para ti, e os povos pela tua vida. Olha que maravilha, né? O Senhor vai dizer que nós somos preciosos aos olhos dele, né? E que ele nos honra, e que ele nos ama. Olha que maravilhoso, né? Nós sermos o povo de Deus, sermos honrados, sermos amados. Isso é maravilhoso, né? Que essa palavra venha refletir na sua vida hoje, que você lembre-se disso, que Deus te amou primeiro, que Ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos resgatar do pecado. E hoje nós vamos falar sobre a nossa reação, o que a gente tem que agir, como nós devemos agir quando somos injuriados, injustiçados, né? E o nosso texto áureo está aqui em 1 Pedro 2:23, que vai nos dizer assim: quando Jesus estava sendo injuriado, não injuriava em revide. Quando sofria, não ameaçava. Olha que forte, né? Aqui vai nos dizer que quando ele era injuriado, ele não fazia isso de volta, né? E quando ele sofria, ele não fazia as pessoas sofrer de volta. Ele pagava o mal com o bem. Jesus, ele veio para nos amar, como disse a nossa palavrinha de hoje em Isaías, né? Que nos disse aqui que ele nos amou, que ele nos ama, né? Mesmo jeito que aqui que diz que ele nos ama, ele nos ensina. E aqui ele vai nos ensinar o que devemos fazer quando somos injustiçados. Eu creio que todo mundo já foi injustiçado um dia, né? De uma maneira ou de outra foi injustiçado, foi injuriado, né? E também sofre, nós sofremos, né? Muito, nós sabemos disso. Mas o nosso sofrimento pode acabar, sabe como? Entregando a vida para Jesus, porque Ele é o nosso Salvador e é Ele que nos livra de todo o mal, amém? Então vamos lá. Ao incentivar os cristãos a se sujeitarem até mesmo a autoridades duras e injustas deste mundo, Pedro explicou, de fato, fostes chamados para este proceder, porque até mesmo Cristo sofreu por vós, deixando-vos um modelo para seguir de perto os seus passos. Ser submisso, mesmo sob zombaria e abuso verbal, pode ser encarado como sinal de fraqueza, mas não era assim que Jesus pensava. Alguns que viam Jesus sofrer passaram a crer nele,
pelo menos até certo ponto, como o malfeitor que morreu numa estaca ao lado dele e o militar que presenciou a execução. De modo similar, Pedro indicou que alguns maridos descrentes, mesmo os ofensivos, se tornariam cristãos depois de observar a conduta submissa da esposa. Temos visto isso acontecer hoje em dia. Olha quanta informação, né, nós temos hoje. Quantos textos temos para examinar aqui, apoiando essa nossa palavra de hoje, gente. Jesus, ele nos ensina a procedência que nós devemos ter, né? E ele nos mostra o que acontece com a gente quando nós procedemos dessa maneira, né? Da maneira correta. E para apoiar o nosso texto aqui, vamos ler a palavra do Senhor, porque é ela que nos anima, é ela que nos faz crescer diariamente. Vamos estar aqui em 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21, que vai dizer: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigas as suas pisadas. Então, Jesus, ele mostrou para nós o caminho, ele nos mostrou como agir, né? Ele falou, da mesma forma que ele fez, que aconteceu com ele, deve acontecer conosco, né? Nós devemos, né, padecer pelo nome de Cristo, nós devemos sofrer, não é que devemos sofrer, né? Nós sofremos porque esse mundo é mau. E quando a gente pratica o bem, nós somos injuriados, nós somos desclassificados, somos considerados fracos, mas não é essa maneira que Jesus nos ensina. Ele nos ensina de forma diferente. Você concorda? Creio que sim, que você concorda comigo, né? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos ler em Mateus 27, do 38 ao 40, deixa-me ver, ao 44. E está assim, escrito: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama. Quem disse: sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Olha, gente, que palavra, né? Então ele foi injuriado, né? Ele foi ridicularizado na frente das pessoas, né? Diziam, se ele salvava todo mundo, por que ele não salvava a si mesmo, né? E Jesus, ele não usou de forma vingativa, né? Ele não ameaçou ninguém, ele não revidou, ele só ficou calado e a única palavra que ele disse foi: Senhor,
perdoa eles porque não sabem o que fazem, né? Ele foi compadecedor conosco e nos mostrou, né, como lidar. E aqui no nosso textinho falou a respeito das pessoas verem, né, a nossa conduta e mudar as suas condutas, né? Então aqui, ó, aquele ladrão, aquele salteador, né? Aqui diz, foram crucificados com eles 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então um deles não zombou, se arrependeu dos seus pecados ali mesmo na última hora, e a promessa de Deus para ele foi que estaria com ele no paraíso. Então, através do exemplo de Jesus, né, aquele guarda também que estava ali vendo tudo, ele creu em Jesus, acreditou nele, né, e se arrependeu dos seus pecados. Então, que nós possamos nos basear nisso, né, porque através do nosso exemplo nós podemos fazer muitas coisas, muitas bênçãos. E aqui em Provérbios 14:1 vai dizer o seguinte para nós, mulheres: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Gente, isso aqui é muito sério, é muito grave, né? Uma mulher que não tem sabedoria, ela pode destruir a sua casa. Vamos tomar uma água. A mulher tola, ela destrói a casa. Por muitos momentos, eu fui uma mulher tola. Por muitos momentos, eu quase destruí a minha família por falta de sabedoria, por falta de compreensão, por falta de humildade, por ser injuriada e revidar, né? Por sofrer e sair ameaçando, né? Sair revidando, me vingando. Já fiz isso, fui uma mulher muito tola. Mas Deus é misericordioso e foi trabalhando na minha vida, foi mudando o quadro da minha vida. E hoje sou uma mulher sábia e eu edifico a minha casa todos os dias, graças a Deus. No passado, eu queria muito, né, seguir a religião evangélica, né? E o meu esposo não gostava, não queria, né? Ele não tinha muita afinidade. Então eu fui orando, fui buscando, fui mostrando para ele, né, como é bom servir a Deus. E a gente começou a ir na igreja por convite de uma amiga minha. E a gente fomos, né? Íamos, ouvimos a palavra, até que um dia ele decidiu, né, a servir a Deus. Só que antes disso, uma amiga minha, aliás, 2 amigas minhas, vieram de Goiânia até aqui em casa para conversar com ele, né, para que nós fôssemos entregues a Jesus, né, que nós declarássemos que somos dele, né, que ele é nosso único e suficiente Salvador. Só que essas irmãs falaram com ele até as 2 da manhã. Eu acredito que umas 10 da noite até as 2 da manhã falando com ele, explicando. E ele disse não. Ele não aceitou Jesus naquela hora. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já tinha conversado com ele, né? Falei, olha, eu quero, elas vão vir, vão perguntar, e eu vou dizer que eu quero sim aceitar Jesus na minha vida. E ele disse, eu não sei, eu não quero. Aquilo me doeu na hora. E quando ele disse não para a pastora, né, e a irmã que veio aqui, as minhas amigas, elas ficaram muito tristes e elas perguntaram para mim, eu falei que também não, que a minha resposta era não. Mas naquele momento, Deus estava me usando de sabedoria. Porque se eu tivesse aceitado Jesus naquele momento, conhecendo meu esposo como eu conheço, eu acho que até hoje ele não teria se convertido. Mas eu esperei por ele, né? E falei para ele, falei, olha, meu amor, eu só vou aceitar o dia que você aceitar.
Eu quero que a minha casa, que ela sirva a Deus, né? Eu quero dizer como disse, eu até esqueci agora, ai meu Deus, até coça a cabeça. Josué, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos a Deus. E eu queria, era meu sonho, eu continuei orando, continuei buscando, até que aconteceu, né? Então nós dois aceitamos Jesus juntos, fomos batizados juntos, fomos consagrados a diácono e diaconisa juntos, né? Hoje eu consegui, já tem um ano, né, que eu consegui a consagração de missionária, e Deus tem promessa na vida do meu esposo, e eu creio, né, que Deus fez a transformação, que Ele trabalhou. Eu usei de sabedoria naquele momento. O que eu quero dizer para você? Use estratégia. Não é que você vá fazer como eu, né? O meu esposo não quer ser evangélico, eu também não vou. Não é dessa maneira. Essa foi a minha experiência, foi como Deus me usou para poder levantar o meu esposo, né? Então ore para que Deus te dê uma estratégia também. Seja sábia, para que o seu esposo também possa aceitar Jesus, porque eu sei quanto é difícil a gente congregar sozinha, né? Sem o apoio do marido, é muito complicado. Mas todas as coisas são mudadas. Como disse aqui, de modo similar, Pedro indicou que alguns maridos descrentes, mesmo os ofensivos, se tornariam cristãos depois de observar a conduta submissa da esposa. Temos visto isso acontecer hoje em dia. Eu tenho muitos exemplos, muitas histórias, muitos testemunhos que me contaram de que o marido usava droga, que o marido bebia, que o marido fumava, que o marido prostituía, que o marido batia, e mudou, porque Deus muda, Ele transforma, Ele tira todo o pecado e deixa resplandecer o nosso caráter sobre a nossa vida. Gente, que Deus possa nos dar hoje um dia abençoado na presença dEle, né? Com muita alegria, com muita força. Hoje é terça-feira, né? Terceiro, né? Dia da semana, porque o primeiro é domingo. E que essa semana seja cheia de bênçãos, vitórias, milagres, em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui e eu quero pedir a sua ajuda mais uma vez, que você possa curtir, compartilhar, que você possa se inscrever, que você possa deixar aí o seu amém, deixar o seu testemunho, né, de que Deus tem edificado você aqui, né? E nos ajude. Eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Eu conto com cada um de vocês, continuo orando por cada um de vocês, né? E eu creio que Deus vai resplandecer a face dele sobre cada um de nós. Que vocês tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. Um beijo grande no seu coração e fiquem em paz.